bom dia para você. O Record News Rural está no ar. O Instituto de Pesca de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, criou um banco de germoplasma de tilápia do Nilo. Isso quer dizer que agora existe um núcleo com informações genéticas da espécie que vai ajudar em estudos para melhorar índices de rendimento do produto. Nos tanques estão alojados mais de 2.600 exemplares de peixes que compõem uma importante reserva genética de tilápia do Nilo. Foram levados a tilápia da África, por exemplo, para Estados Unidos, para a Europa, para a Ásia principalmente, e lá desenvolveram várias linhagens, famílias diferentes. E chegando no solo brasileiro, foi desencadeado para vários lugares, vários territórios do Brasil, né? E no final esse projeto recapitulou tudo isso, viu todas as origens, viu essa genética toda, e a gente fez vários agrupamentos e puxamos de 9 regiões distintas do país, né? Sendo tanto do Nordeste, Sul do país, para ter uma grande variedade genética fazendo nosso estoque de germoplasma, né? Com um amplo banco de germoplasma, desenvolvido ao longo de 8 anos aqui no Instituto de Pesca de São José do Rio Preto, os pesquisadores alcançaram resultados importantes. Eles identificaram, por exemplo, linhagens de tilápia com maior resistência a doenças que atingem os alevinos. Existe uma doença nos peixes que se chama-se Francisella orientalis, que dá na fase jovem, em torno da fase de alevino a juvenil, podendo ter uma mortalidade de até 50% do cultivo. Então, os nossos estudos foram visados em selecionar espécies de tilápias resistentes a essa doença. 200 novas famílias foram submetidas a testes, sendo que 4 delas apresentaram maior resistência. Mas os estudos não pararam por aí. O Centro de Pesquisa, ligado à Secretaria de Agricultura de São Paulo, recebeu peixes de 9 localidades, com foco na saúde, ganho de peso e no rendimento de filés. Com isso, o produtor tendo um gasto ou equivalente ou quase igual, ele vai ter um benefício de estar ganhando um pouco mais e, ao mesmo tempo, para a população ter um alimento de alta qualidade com um preço mais acessível. Por meio de técnicas inovadoras, como a microchipagem, é possível identificar a origem e o histórico genético de cada peixe. A gente também tem feito a parte de embriologia molecular, então você vai desenvolver marcadores que seriam acessíveis no futuro para grandes fazendas que tenham o negócio, talvez, de seleção, né, de reprodutores, para eles conseguirem detectar dentro da população que já tem, ou trazer uma população que tem esses marcadores, que tenham uma verdade melhor, né, que vai contribuir para eles terem um ganho de peso melhor, uma qualidade melhor do pescado. Uma outra tecnologia que também é utilizada no estudo é a ultrassonografia, que o Caio já está aqui com um dos peixes, que auxilia na visibilidade da musculatura de cada um deles. Caio, é isso mesmo? É isso mesmo. Como o rendimento de filé normalmente é uma medida que ela é tomada indireta ou por medidas indiretas, com a ultrassonografia a gente espera aumentar a precisão desse rendimento ainda no peixe em vivo, para que esse peixe possa ser selecionado, entrar nos programas de melhoramento e melhorar lá para o produtor, chegar a um produto final com maior rendimento de filé. E isso é feito com cada um deles ou são alguns selecionados? Na verdade, a gente tem um plantel bem grande de indivíduos, de reprodutores. Nós avaliamos cada um deles e depois, por meio de algumas abordagens estatísticas, nós selecionamos os melhores. A proposta futura é ampliar o projeto, fortalecendo parcerias com outras instituições de pesquisa, além de contribuir diretamente com produtores para impulsionar o desenvolvimento da tilapicultura em todo o país. A gente tem que se anteceder a problemas futuros, então a gente acompanha os produtores, sabe das dores, das dificuldades e a gente tenta trazer para os nossos experimentos o mais próximo à realidade vivida entre eles. O gergelim tem aparecido como opção de segunda cultura em Mato Grosso. O grão tem ampliado as alternativas de plantio para o agricultor do estado. O gergelim tem ganhado espaço no campo, ampliando as alternativas de produção para os agricultores do estado. Impulsionada pela abertura de novos mercados internacionais e pela boa adaptação ao clima da região, a produção apresentou um crescimento expressivo de uma safra para outra, saltando de pouco mais de 246 mil toneladas para cerca de 288 mil toneladas.
O avanço também foi registrado na produtividade, que saiu de aproximadamente 570 quilos por hectare para mais de 700 quilos por hectare. Estimativas indicam que Mato Grosso deve cultivar cerca de 400 mil hectares de gergelim na safra de 2025-2026, com expectativa de crescimento da área plantada e do volume produzido. A expansão da cultura ocorre principalmente como alternativa ao milho safrinha em regiões onde o período de chuva é mais curto, como por exemplo no Araguaia. Nessas áreas, o gergelim tem se mostrado viável dentro da janela do plantio, garantindo diversificação e redução de riscos ao produtor rural. Outro fator que tem favorecido a adoção da cultura é a possibilidade de utilização das mesmas máquinas de soja, o que reduz custo e facilita o manejo no campo. Com o mercado em expansão e bons índices de produtividade, a tendência é de que o gergelim siga avançando e se fortaleça como cultura estratégica na segunda safra mato-grossense. Os preços da carne de frango seguem estáveis. O setor espera melhora só no começo de março. O valor médio da carne de frango congelada, negociada no atacado da Grande São Paulo em fevereiro, está em R$ 7,00 o quilo, o menor em termos reais desde agosto de 2023, quando esteve R$ 6,91 o quilo. Com a demanda firme, os preços seguem estáveis e baixos. As intensas quedas observadas nas últimas semanas têm deixado os agentes em alerta e até o final do mês os valores não devem avançar. Para os pesquisadores do CPEA, uma reação pode ser registrada apenas a partir do início de março, com o possível aumento da demanda típica no início do mês. As exportações de café em janeiro registraram queda. Os preços no mercado interno também caíram. Em janeiro de 2026, o Brasil exportou 2.780.000 sacas de 60 quilos de café. Os dados do Secafé indicam uma queda de 30,8% em volume em comparação ao mesmo período do ano passado. O número, inclusive, é o mais baixo para o mês de janeiro desde a safra 2017-2018. De acordo com pesquisadores do CPEA, as exportações devem seguir limitadas pelo menos até o começo da colheita e início do beneficiamento da temporada 26-27, o que deve acontecer a partir de maio. Por enquanto, a produção brasileira segue com volume reduzido e estoques nacionais apertados. Outro fator que vem restringindo os embarques é o alto preço do café, sobretudo nos primeiros meses da safra 25-26. Agora, no mercado brasileiro, a queda nas exportações e a expectativa de uma safra recorde estão resultando também em queda nos preços domésticos. Desde o início do ano, os preços do café arábica, indicador CPEA-Esalq do tipo 6, bebida dura para melhor posto na capital paulista, recuaram cerca de 14%. Para o robusta, no indicador CPEA-Esalq do tipo 6, peneira 13 e acima, a retirar no Espírito Santo, a desvalorização é ainda mais intensa, de 17% desde o início do ano. Os preços dos ovos subiram 40% nas últimas semanas. A reação vem depois de seguidas quedas. Depois de pelo menos 5 meses em queda, o mercado de ovos apresenta sinais de recuperação com o equilíbrio entre a oferta e a demanda. A alta nos preços na parcial de fevereiro já está acima dos 40% em comparação a janeiro. O movimento de alta se mantém mesmo na segunda quinzena do mês, quando tradicionalmente a procura por proteína cai. E nas próximas semanas, os valores devem se manter em patamares elevados, já que a demanda deve aumentar ainda mais. Vale ressaltar que, apesar da recente recuperação, as cotações dos ovos ainda permanecem abaixo das registradas no mesmo período de 2025. A retração real acumulada é de mais de 30% entre as regiões acompanhadas pelo CPEA. Uma raça de cavalo genuinamente brasileira conquista cada vez mais os criadores e os cavaleiros em todo o país. Estou falando do manga larga machador, um animal versátil, bom para lida no campo e também para passeios e competições. O dia começa cedo no Aras Vale da Alegria, em Teresina.
Antes mesmo do sol ganhar força, os cuidadores já estão de pé. É hora de alimentar, escovar e preparar os cavalos manga larga marchador para mais uma rotina de manejo e treinamento. Essa é uma das raças de cavalo mais tradicionais do Brasil e vem ganhando cada vez mais espaço aqui no Piauí. A raça surgiu há cerca de 200 anos no sul de Minas Gerais. É resultado do cruzamento de cavalos da linhagem Alter, trazidos de Portugal, com animais selecionados por criadores mineiros. Há 18 anos trabalhando com a raça, o criador Eduardo Mendes mantém hoje cerca de 70 animais no aras, entre machos e fêmeas destinados ao adestramento e comercialização. O grande diferencial do manga larga marchador está no andamento marchado, que pode ser marcha picada ou batida. A diferença entre uma marcha e outra é só o diagrama de marcha, a forma com que eles avançam e eles tem o gesto de marcha, né? Então, geralmente, o animal de marcha picada, ele tem um avanço em diagonal e lateral. E o animal de marcha batida, ele é predominantemente de avanço em diagonal. Então, isso é uma diferença entre uma marcha e outra. Além do conforto, o manga larga marchador também é conhecido pela versatilidade. É um animal que pode ser usado tanto em passeios e cavalgadas, quanto em competições. O que é que faz dessa raça uma raça boa, adequada para participar das competições? Essas avaliações na pista, os árbitros que vêm julgar, eles julgam a morfologia, né, que é essa característica da raça, e a marcha em si. Se avalia o gesto, se avalia o diagrama, se avalia o rendimento e avalia o estilo do cavalo. Então essas competições servem para balizar o seu criatório. Durante os treinamentos, manobras demonstram a força, coordenação e obediência. De acordo com os cuidadores, esses exercícios são realizados respeitando o tempo e o bem-estar dos animais. O cuidado aqui, a gente chega cedo, bota a ração, depois espera se alimentar, né? Aí depois a gente monta, começa a treinar para ir para as competições. Quando comparado ao quarto de milha, uma raça conhecida pela velocidade e pelas provas, como baliza e vaquejada, o manga larga marchador se sobressai pela resistência e pelo conforto na marcha. No Piauí, a raça tem registrado crescimento. Só em Teresina já são cerca de 900 cavalos manga larga marchador. Vamos saber agora como fica a previsão do tempo para esta segunda-feira. A segunda será marcada pelo reforço de instabilidades no sul e parte do centro-oeste, devido à influência de uma área de baixa pressão entre o Paraguai e o norte da Argentina, que favorece pancadas de chuva em algumas áreas. A circulação marítima mantém chuva no litoral do sul e sudeste, enquanto a presença de calor e umidade na atmosfera favorecem pancadas fortes e temporais em diversas regiões do país. Na região sul, chuva fraca no litoral gaúcho e norte catarinense pela manhã. Já na faixa litorânea do Paraná, a chuva pode ocorrer de maneira moderada a forte. Pancadas mais fortes também na metade oeste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina ainda pela manhã, com trovoadas e risco de temporais, além do litoral e leste paranaense. À tarde, as instabilidades ganham força em grande parte do Paraná, metade oeste catarinense e gaúcha, com chuva moderada a forte. No sudeste, chove desde cedo, no litoral e sul de São Paulo. Pancadas mais fortes também no noroeste, norte, oeste, interior e leste mineiro. E ao longo do dia, as pancadas de chuva ganham força pela região, com trovoadas, raios e risco de temporais em alguns pontos. No extremo sul e litoral paulista, há chance de acumulados elevados. Enquanto no sudoeste e interior de São Paulo, a chuva ocorre de maneira fraca a moderada. Ao longo do dia, as pancadas também ganham força na região central do país. E chove de maneira moderada a forte em Mato Grosso e em Goiás, com risco de temporais em alguns pontos. E em Mato Grosso do Sul, as instabilidades também aumentam no decorrer do dia. No Nordeste, chuva moderada desde cedo, na faixa litorânea norte da região, além de pancadas moderadas a fortes em algumas áreas. À tarde, a chuva ganha força no Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, Paraíba, oeste de Pernambuco e Alagoas. E há chance de temporais em alguns pontos. Já em áreas de Sergipe, o tempo fica mais firme. Ao longo do dia, as instabilidades também ganham força pela região norte do país. E também há chance de temporais.
Já no oeste do Amazonas, a chuva ocorre de maneira irregular. E em Roraima, o tempo fica mais firme na maior parte do estado, com chuva restrita ao sul. E em relação às temperaturas, máxima de 25 graus em Belo Horizonte, 28 em Porto Alegre, São Paulo e em Palmas, 27 em Cuiabá e até 31 graus em Salvador. A partir de amanhã acontece a abertura oficial da colheita do arroz e grãos em terras baixas. A ideia é analisar os desafios atuais e, ao mesmo tempo, avaliar o que vem pela frente, sempre focando nas conexões do campo com o mercado. E quem chega com mais informações para a gente é o Denis Dias Nunes, que é presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federarroz. Bom dia, Denis. Seja sempre muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Um bom dia também aos espectadores aí da Record News Rural. Nós estamos aí muito à beira, né, da 36ª abertura oficial da colheita de arroz e grãos em terras baixas, que acontece aqui na Estação Experimental de Terras Baixas da Embrapa, né, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. É um lugar que já tem uma tradição em pesquisa, um lugar que nos brindou com com muitas variedades já, né? Então, a gente está muito contente aí que vamos para a 30ª estar mais robusta, temos 15% a mais de participantes, de expositores, as vitrines tecnológicas crescem, e esta co-realização aí da Federarroz com a Embrapa, com o Senar, com o apoio do IRGA, só tem crescido nos últimos anos. Pois é, e é fundamental ter essa parceria, como você disse para a gente agora há pouco, né, essa questão de novas variedades no campo, trazer realmente inovação no momento em que muitas vezes o produtor enfrenta desafios, inclusive climáticos, é importante demais, é algo que faz toda a diferença. Com certeza, né? Nós temos que ter competitividade para nós podermos permanecer nesses mercados cada vez mais abertos, mais competitivos, né? Nós estamos aí com grande concorrência com os nossos vizinhos do Mercosul, com assimetrias tarifárias, assimetrias em termos de legislação, né, em rigores da legislação, seja trabalhista, seja ambiental. Então, a gente tem que ser cada vez mais competitivo, cada vez estar mais informado do que está acontecendo na cadeia. Olhando também para o mercado internacional, tem alguns tópicos que trazem bastante diferença, que causam, obviamente, uma boa impressão aqui. Nós que produzimos já focando sempre na sustentabilidade. Mas, Denise, eu sei que na programação tem aí, por exemplo, arroz de baixo carbono e também a integração lavoura-pecuária. Isto, nós estamos aqui com a integração lavoura-pecuária já crescendo na abertura, né? Desde o ano passado, o Instituto Desenvolve Pecuário, estamos cada vez maior com este trabalho que é a integração lavoura-pecuária, que traz, sim, né, faz parte do plano do governo do ABC, Agricultura de Baixo Carbono, tem recursos específicos para isso, né? E a gente cada vez mais trabalha com essa questão aí da descarbonização, né? Vai aparecer também outras maneiras, outros trabalhos em cima da descarbonização, que seja com a casca de arroz, o biochar. Vamos ter vários eventos que falam sobre isso. E isso é fundamental nesse momento em que o setor muitas vezes passa por desafios, como, por exemplo, o preço, né, Denise? Nos últimos meses, o setor tem amargado, muitas vezes, um preço que não cobre nem o custo de produção. Com certeza, hoje nós estamos trabalhando com preços abaixo, né? A partir do segundo semestre de 2025, o preço começou a ficar abaixo do custo de produção. Nós temos, é óbvio que o mercado mundial está com preços baixos, mas nós também temos aqui as nossas complicações aqui com os vizinhos, e principalmente com o Paraguai, que tem colocado assimetrias também na questão de cobrança de ICMS dentro do próprio Brasil.
Então, estados do Brasil conseguem comprar produto mais barato do nosso vizinho Paraguai do que comprar aqui do Rio Grande do Sul, especificamente, devido aí aos créditos tributários que eles conseguem. Pois é, são desafios, mas vale lembrar que o nosso arroz, ele tem um grande diferencial de qualidade, não é? Com certeza, Kelly, nós temos um produto de muita qualidade, tanto é que a gente tem conquistado os mercados externos, né? A gente tem cada vez mais ampliado aí os nossos parceiros no exterior. Nós estávamos colocando arroz beneficiado já dentro do próprio Estados Unidos, estamos ganhando mercado na Europa, a gente tem sim uma qualidade de produção, de produto, né, na realidade, muito boa. Denise, para o professor conseguir, por exemplo, exportar e gerenciar a propriedade da melhor forma, tem que ter gestão, tem que ter liderança e inovação. Esses tópicos também vão ser abordados no evento a partir de amanhã? Sim, hoje um dos principais insumos, né, Kelly, para nós sermos competitivos é a informação. E isto é o que a gente vai... Esse insumo nós teremos bastante aqui na abertura. São praticamente três auditórios que têm informação simultânea, né? Casos de produtores de sucesso, temos pesquisadores apresentando, painelistas de nível internacional, falando de mercado, falando de diversificação de culturas, falando de novas tecnologias, falando de bioinsumos. Nós temos a arena principal, né, o auditório principal, temos a arena que é o Frederico Costa, temos a arena de inovação, falando de inovação, inteligência artificial, e temos também no estande da Embrapa, falando também de tecnologias, de pesquisas, de novas técnicas, né, aplicadas aí, e novas culturas também que a gente pode consorciar aí com arroz, fazer rotação com arroz nas nossas terras baixas. Exato. A gente lembra aqui que o estado do Rio Grande do Sul é responsável pela grande produção de arroz aqui do nosso país. Então, por isso que a gente sempre olha para o Rio Grande do Sul com muito carinho, inclusive quando o assunto é arroz. Denise, o que a gente pode esperar dessa colheita? Olha, essa colheita nós já estamos com uma produção menor devido à nossa área, que foi reduzida, né, Kelly? Nós fizemos um trabalho ano passado devido aos grandes estoques que nós temos no Mercosul de passagem para a próxima safra, esta que está começando. Então, a gente fez um trabalho muito grande da necessidade de redução de produção e uma primeira maneira de reduzir a produção é diminuindo a área de cultivo. O Rio Grande do Sul atendeu, os produtores atenderam, vamos ter uma redução de mais de 8% no Rio Grande do Sul, o restante do Brasil também, e aí entra só não um entendimento, mas sim a dificuldade de trabalhar com um produto que está abaixo do seu custo. Então, nós teremos uma redução da área, a Conab já fez esse levantamento, inclusive redução de produtividade, e nós devemos ter aí uma produção em torno de 10 milhões e 800, 10 milhões e 900. Nós acreditamos que até abaixo disso, isso vai aproximar aí a produção do consumo brasileiro, e nós temos ainda que trabalhar com esse estoque, né, que vai passar da safra passada para a seguinte. Sim, exatamente. Posto esse desafio todo, né, que o setor enfrenta, a Federarroz colocou inclusive um departamento jurídico para tirar as dúvidas para aquele produtor que neste momento se encontra endividado, Denise? Isso, a Federarroz, no seu departamento jurídico, que não é um departamento jurídico muito robusto, mas nós temos um departamento qualificado para prestar não serviço, né, Kelly, mas orientação aos produtores que necessitarem, porque o endividamento realmente aconteceu, e o endividamento é muito grande aqui na metade sul, já que o custo estava muito alto, o custo do dinheiro está muito alto, isso levou a muitos produtores se endividarem, e o segundo semestre, com esses preços que caíram muito, estamos trabalhando aí com 50%
em relação à safra 24, né? E isso fez com que o endividamento só aumentasse. Pois é, por isso é importante ter esse apoio. Ao mesmo tempo, apesar desse momento mais desafiador, Denise, você comentou que houve uma grande procura para participar dessa abertura oficial da colheita, né? Então, a gente tem mais participantes, mais produtores participando a partir de amanhã. Isso indica ainda aquela fé do produtor rural, ou seja, a vontade de buscar informação, de saber quais ferramentas existem para continuar, inclusive, na cultura? Com certeza, né, Kelly? Na realidade, houve um aumento dos expositores, né, e nós também esperamos um aumento de público, mas com certeza estas empresas, né, essas empresas de biotecnologia, de tecnologia, de implementos, elas com certeza acreditam, porque o nosso produtor é muito qualificado, nós temos tecnologia de primeiro mundo, temos um conhecimento prático, técnico muito grande aqui, já uma tradição na questão de cultura, de fazer cultivos em terras baixas. Temos a pecuária, que já é uma tradição também aqui, principalmente na metade sul do Rio Grande do Sul. E temos uma área muito grande, né, Kelly? Nós temos aqui mais de 4 milhões de hectares, que nós temos muita agricultura ainda para expandir aqui, muita renda a ser gerada, muito emprego a ser gerado. Então, os nossos expositores estão vendo um futuro promissor, sim, com certeza. Nesse sentido, Denise, o que a gente pode esperar desse ano, né? Qual o panorama que a gente pode trazer? Olha, este ano também vai ser um ano difícil. A gente tem orientado os produtores, né, que se precavem, porque vai ser um ano difícil, os preços podem melhorar, estamos trabalhando de todas as formas, né, trabalhando com exportações, agora vai ter uma redução da produção, os preços já deram uma melhoradinha, pode melhorar mais para o segundo semestre, mas temos que ter muito cuidado, muito trabalho, muita economia a ser feita em questão de custos, porque a gente sabe que nós temos um mercado internacional que está com preços baixos, então não vamos conseguir fazer milagre dentro do Brasil. Mas a gente está trabalhando sim para que se tenha um preço melhor do que trabalhamos aí no segundo semestre do ano passado. Pois é, com relação à exportação, Denise, quais são os nossos desafios, os nossos gargalos? E será que a exportação, você acabou de dizer que o preço internacional também não está dos melhores, a exportação seria um caminho? A exportação é um caminho, né? Inclusive as trades que compram aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, elas estão compradoras para levar principalmente para os mercados aí da América Central, que são os nossos grandes mercados, e aqui eu estou me referindo ao arroz com casca, antes do beneficiamento, né? O arroz beneficiado, ele já tem o seu mercado, mas o grande mercado de exportação ainda é o arroz com casca, e a gente tem assim, sempre né, a questão política, né, essa instabilidade política que se tem na América Central, sempre é o nosso gargalo, né? Nós tivemos aí a Venezuela com a questão política, que foi a nossa grande compradora agora em 2025 de arroz em casca, e nós não podemos esquecer também que nós temos uma grande parcela de arroz exportado para a África, né? Que é o nosso arroz quebrado beneficiado. Ou seja, né, existem desafios que são realmente que não estão na mão do produtor rural. Então, é por isso que a gente tem que ser muito resiliente. De qualquer forma, Denise, a gente aposta, obviamente, que o setor vai superar esse momento. A gente tem acompanhado aqui no Record News Rural esse drama do preço e a gente sabe que o momento realmente é desafiador, mas esperamos que esse momento seja superado e que esse evento que começa amanhã realmente traga aí um ânimo a mais para o produtor. Todo mundo pode participar? Ainda dá tempo, Denise? Todo mundo pode participar, tem inscrições, né, que podem ser feitas via site
E também algumas palestras vão ser também simultaneamente, podem acessar via internet, sim, para assistirem praticamente quase todas as palestras que vão estar acontecendo no auditório principal. Ok. Denise, muito obrigada, viu, pela entrevista, que o evento seja um sucesso e eu espero novamente falar com você no futuro para a gente falar já de uma melhora, inclusive, para o preço pago ao produtor. Um bom dia para você, um abraço para todo mundo também da Federarroz. Muito obrigado. Com certeza teremos melhora, sim, e será um sucesso a nossa abertura, Kelly. Obrigada. Bom dia mais uma vez. Essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!